mesmo não estando mais tão próximo, a amizade continua a mesma. E ele é de pertinho, irmãos, ele é lá do ABC. E hoje ele veio aqui só para cultuar com a gente, amém? Às vezes a gente mora do lado da igreja e não quer vir para o culto, né? Ele veio, e ele já falou para mim, falou, Davi, se fosse um pouquinho mais perto, eu estava congregando com você. Abra sua Bíblia comigo, já que vocês estão falando tanto de Jesus, eu estou vendo que falar de Jesus deixa a gente empolgado, né? Vamos continuar falando de Jesus, né, pastor? Aleluia! Porque que nem diz o pastor Dorival, Jesus está na casa, amém? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 13 até o 20. Se você só está vindo no culto hoje, você perdeu metade da mensagem. Então você vai lá no YouTube ou no Facebook da igreja e você vai pegar a primeira parte dessa mensagem. Nós começamos a falar semana passada sobre as promessas de Deus para nós. Eu quero encerrar essa mensagem, se o Senhor se nos permitir, falando sobre as promessas provenientes do Calvário. Amém? Você pode repetir comigo esse tema? Diga assim: as promessas provenientes do Calvário. Aí você fala, pastor Davi, o que são promessas provenientes do Calvário? São promessas, irmãos, que sem a entrega de Jesus Cristo por nós, não seriam possíveis. São bênçãos que nós só alcançamos ou podemos receber se nós reconhecermos que Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário. E a gente vive num tempo que o povo prega tanta coisa, né, irmãos? Mas estão esquecendo de Jesus. E às vezes se pergunta, por que ninguém mais aceita Jesus? Mas não fala mais de Jesus. E a Bíblia fala que para as pessoas conhecer a Deus, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. A porta é Jesus. Como é que vão se converter se não ouvirem falar de Jesus? Então por isso a gente precisa falar de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 13 até o versículo 20. Nós vamos ler juntos aqui. Diz assim, ó: Pilatos, pois, quando ouviu isto, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, e em hebraico Gabatá. Ora, era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamaram: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Ele foi sarcástico, né? Ele sabia que eles não consideravam Jesus como rei. Então, ele foi sarcástico, ele foi irônico com eles. Ele disse: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Outro absurdo, porque os judeus, principalmente os principais sacerdotes, eles tinham Deus apenas como rei. Mas para agradar Pilatos, que tinha apenas César como rei, eles disseram que César era seu rei. Versículo 16: Então lhe entregou para ser crucificado. Tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e o colocou sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E por fim o 20: Muitos dos judeus, pois, leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte, Pai. Ministra, Senhor, sobre nós e nos ajuda a compreendermos a tua vontade para as nossas vidas, e não só compreendermos, Senhor, mas nos ajuda pelo teu Espírito a colocarmos ela em prática, a entendermos as promessas que o Senhor fez para nós e nos apropriarmos delas pela fé, pela palavra, pelo Espírito. Eu te peço em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu disse a semana passada, falando das promessas de Deus, a gente comentou aqui que quando Deus fala, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes ela prospera naquilo para qual Deus a enviou.
Falamos também que Deus pode fazer promessas para nós, pelo menos por 4 formas. Através de uma pregação bíblica, Deus faz promessas. Através de visões, e citamos o caso de Abraão, que Deus fez uma visão para ele, Deus mostrou uma visão para ele, e através dessa visão Deus fez grandes promessas a ele. Citamos o caso também de José, que Deus fez promessas para ele em sonhos, e esses sonhos se cumpriram literalmente na sua vida. E citamos também o caso do apóstolo Paulo, que muito do que Deus falou com Paulo foi através de revelações. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus é aquele que sempre está interessado em cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas uma coisa que eu não falei na mensagem passada, que eu quero falar hoje, que eu vou enfatizar nesse assunto das promessas provenientes do Calvário, é que Deus faz uma promessa. Tem promessas de Deus que elas são incondicionais. Por exemplo, a promessa do dia e da noite. Você pode ver, aconteça o que acontecer, a promessa é incondicional. O dia está aí e a noite está aí. O próprio cantor Carlos Alberto aí, grande músico, grande compositor, ele disse que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, não é verdade? Então, só que tem promessas que elas são condicionais, ou seja, ela depende de nós. Em que sentido? Ou seja, Deus declarou que vai fazer algo, mas Ele coloca um se, um condicional, ou seja, depende de uma reação da nossa parte para que aquilo venha se tornar fato na nossa vida. E o que eu vou falar hoje aqui tem muito disso. Por quê? Porque o que eu falo aqui está disponível para toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que o Evangelho é pregado, existem 3 tipos de público. Não em todos os lugares, mas existe 3 tipos de público quando nós falamos da palavra de Deus. Um público é aquele que crê, é aquele que acredita, é aquele que diz, Deus está falando comigo. Tem um outro público que é aquele que duvida, aquele que tem hora que ele acha que é, tem hora que ele acha que não é, tem hora que ele acha que Deus fala, tem hora que ele acha que Deus não fala. Esse sempre está querendo ouvir de novo para ter certeza. Agora tem um terceiro grupo que de cara já rejeita. A Bíblia fala de um grupo de pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Sempre quando eu começo a conversar com alguém que ainda não é evangélico, que ainda não é cristão, que ainda não tem um relacionamento com Deus, eu pergunto, você acredita na palavra de Deus? Porque se essa pessoa acredita, ela dá espaço para você continuar argumentando. Se ele não acredita na palavra, irmãos, eu estou batendo em ferro frio. Ou seja, como diz uma expressão popular, às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo. Às vezes a pessoa tem curiosidade e você acaba respondendo algumas perguntas porque a pessoa tem curiosidade. Mas se ela desacredita naquilo que a Bíblia diz, o que acontece? A Bíblia fala que a incredulidade, ou seja, descrer do que Deus fala, é um dos piores pecados que existe. Por quê? Porque me afasta de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé, ou seja, sem acreditar, sem crer, é impossível agradar a Deus. E ele dá o porquê. Ele diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, crê que Ele existe. Segundo, crê que Ele galardoa quem o busca. Se a pessoa não crê que Deus existe, e se a pessoa não crê que Deus responde, galardão, ele fala de resposta. Deus não responde àquele que vai até Ele. A pessoa está perdendo o seu tempo. Então é impossível agradar a Deus. Mas eu creio que eu estou falando com um público que é o primeiro público. É o público daqueles que acreditam. Amém? Então a primeira promessa que eu quero compartilhar com vocês, que é proveniente ali do Calvário, é a promessa do perdão, irmãos, dos nossos pecados. E por que é tão importante eu dizer isso? Porque o inimigo, ele luta primeiro para você nunca crer em Deus, nunca crer que Jesus fez algo por você. Pelo contrário, ele luta para colocar na nossa cabeça que o Calvário, que a mensagem da cruz, que a morte de Jesus é tudo mito. Ou seja, é algo simplesmente para mostrar uma realidade ou alguma história que alguém queria contar, mas não tem veracidade. Depois que você aceita, o que ele faz? Ele tenta provar para você o contrário, que você não é merecedor, que você não é digno, que o céu não é para você, que você está numa
categoria de pessoas muito longe de Deus, que independente do que você faça, você nunca será que nem fulano, que nem Beltrano, que nem Ciclano. Ou seja, ele tenta colocar você mais longe de Deus o possível, mesmo sabendo que você já creu. Então o que é importante? Eu saber que, ainda que eu viva nessa terra 60, 70, 80, 90, 100 anos, eu nunca, irmãos, serei uma pessoa 100% perfeita. Eu nunca serei uma pessoa que nunca vou pecar e nunca vou errar. A verdade é que uns disfarçam seus erros melhores, né? Melhor. E uns nem tanto, né? Uns cometem os seus erros e escondem. Os outros cometem os seus erros e publicam no Facebook para todo mundo ver. Né? Então, mas todos nós, irmãos, falhamos em alguma proporção. Eu não estou falando de pecado grotesco, de pessoas que nunca conheceram a Deus. Eu estou falando de tropeços. Eu estou falando da expressão da missionária Ilete, aquelas pisadinhas na bola que a gente dá de vez em quando. E o que eu quero dizer, irmão? Se você deixar que isso impeça a sua caminhada, a tendência é isso crescer e te levar para trás. Mas quando você reconhece que Jesus pode te perdoar, você já está dando um passo para frente. Porque uma vez arrependido e tendo confessado seus pecados, Deus pode te perdoar, mas não somente te perdoar, te purificar, para que você não volte a cometer os mesmos erros. Então eu quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 9, versículo 22. E eu quero que a pastora coloque aqui para nós. Por quê? Esse texto fala dessa primeira promessa de Deus para nós, que diz o seguinte, ó: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, e algumas versões completam, de pecados. Qual que é o sentido disso? É que a morte de Jesus, irmãos, não foi aleatória, não foi algo que aconteceu por acaso, porque já existem alguns teólogos defendendo que o que aconteceu no Calvário foi um acidente. Mas o próprio Jesus falou com todas as palavras que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É verdade. No capítulo 10, quando ele se identifica como bom pastor, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele diz mais, ele diz assim: ninguém tira ela de mim, eu dou para depois tomar de volta. Então, segundo a palavra de Deus, a primeira fé que nós temos que crer, na primeira promessa do Calvário, é que em Cristo, na sua morte por mim e por você, os nossos pecados são o quê? Perdoados. Mas não são só os pecados da vida pregressa, que geralmente é colocado com P maiúsculo, pecado, natureza caída, vida longe de Deus. Não, são também os pecados no plural, são as nossas falhas do dia a dia, e aquilo que a gente ora sempre: Senhor, me perdoa os meus pecados cometidos com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas reações. E em quinto lugar, até com as minhas omissões, porque Tiago disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então eu citei pelo menos 5 maneiras que todos nós pecamos. Mas sabe qual que é a boa notícia hoje? É que o Senhor tem poder para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar, irmãos, sejam em qualquer uma das formas que a gente comete. E nesse tempo é muito importante você guardar isso, porque primeiro o diabo luta para você pecar, colocando as arapucas no meio do caminho, os laços do passarinheiro que estão no Salmo 91. Quando você cai, ele vem com um dedão assim de 10 metros e coloca na tua cara, dizendo: você pecou, você errou, você não é digno, se afasta, Deus não te quer, Deus não te ama, você é ímpio. Mas nesta noite nós vamos mostrar para ele a palavra de Deus, lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. João está aconselhando aquela igreja, mostrando para elas o que é caminhar com Deus, o que é vida no altar, o que é relacionamento com o Altíssimo. Olha o que ele diz no capítulo 2, no versículo 1 da primeira carta. Ele diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. Está ali, está em verde.
Diz assim, ó: meus filhinhos, ele está escrevendo uma carta, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esses dias, irmãos, vazou um áudio aí de um pregador famoso. Talvez alguém ouviu, eu não ouvi, eu ouvi que me disseram, que tem coisa que eu não me interesso. Mas o que foi interessante para mim foi a atitude dele, porque ele cometeu um grande erro, um erro grave, e ele cometeu o erro dizendo assim: olha, eu estou errando, mas eu sei que Deus vai me perdoar. Eu vou cometer esse erro, mas eu sei que a graça de Deus cobre os meus pecados. Irmãos, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O projeto de Deus, irmãos, não é nos salvar para a gente viver uma vida errada, é nos salvar para a gente viver uma vida correta. O que ele está dizendo? Se esforce, se dedique, vigie, seja prudente, fuja da aparência do mal, resista ao diabo. É isso que ele está dizendo com isso aqui, ó: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se o versículo terminasse aí, a gente estava na roça. Por quê? No mato sem cachorro. Porque quando nós errássemos, não haveria possibilidade de retratação para nós. Mas o texto não termina aí. Ele diz: mas se alguém pecar, temos um advogado para com quem? Para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, que poderia ser traduzido todas pessoas. Então o primeiro conselho de Deus é: não erre, não fale, não transgrida, não peque. Agora, se porventura, como você é ser humano, você tropeçar, você errar, não é motivo para você correr para longe de Deus. Pelo contrário, é motivo para você se aproximar mais do Senhor. Porque na proporção que o relacionamento se fortalece, a possibilidade de quebra de aliança diminui. Quanto mais você ama alguém, e quanto mais essa pessoa te ama, mais você dá provas diárias de fidelidade. Quanto menos você ama, quanto mais longe você está de alguém, mais provas você dá de infidelidade. Então, quando você se aproxima de Deus, fortalece o seu relacionamento com Deus, se alimenta dos princípios de Deus, espiritualmente você fica forte. Ficando forte espiritualmente, você tapa as brechas, você tapa os buracos, você fica mais vigilante, prudente. Por que a gente fala de igreja? É porque esse ambiente aqui que é que vai fazer a diferença? Não, o que vai fazer a diferença é o que acontece aqui. Às vezes a gente vem até meio fraquinho, meio desanimado, meio triste, mas alguém vem e traz uma palavra, alguém vem e traz um louvor, outro vem e traz uma oração. Às vezes você está até pensando em fazer besteira, mas Deus manda uma palavra e fala diretamente com você, fortalece o teu espírito, tua alma, o teu homem interior se renova. E aí você vai conseguindo vencer as dificuldades da vida. Quanto menos um carro é feito manutenção nele, mais ele quebra. Chega num ponto que dá PT, pode vender. Agora, se você está fazendo manutenção sempre, às vezes você vê carro de 30, 40 anos, ele vale mais do que um carro novo. Por quê? Virou uma relíquia, é algo antigo, mas tem muito valor. Irmãos, não importa o tempo de cristão que você tem, se é 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, Deus tem renovo para você. Deus quer encher a tua vida, Deus quer fortalecer o teu espírito. Para quê? Para que na hora que vier as dificuldades, você possa o quê? Enfrentá-las, você possa superá-las. Ninguém vira atleta da noite para o dia. Outro dia eu vi um camarada correndo com a vara na mão, ele correu, pôs a vara parecia que ia quebrar no meio. O camarada deu um pulo, caiu lá na frente quase 10 metros. E eu fiquei achando aquilo fantástico. Mas pode ter certeza, ele não pulou 10 metros no primeiro dia. Ele começou pulando centímetros, depois começou a pular metros, e agora já está pulando quase 10 metros. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer tirar essas fraquezas, Deus quer tirar esse desânimo, Deus quer tirar essa tristeza. Mas para isso, precisa de sustância do céu, sustância da palavra, sustância do Espírito. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
pequeis. E como é que não peca, pastor? É pegando os princípios da palavra e vivendo eles. Agora, lógico, se Deus fala tudo do jeito que a gente tem que fazer, e a gente faz tudo ao contrário, qual que é a tendência? Um abismo chama o quê? Outro abismo. Quando surgiu essa história que esse indivíduo conhecido no Brasil todo e fora dele caiu, na hora veio no meu coração, ele não caiu essa semana, ele não caiu esse mês, ele não caiu o mês passado, ele vem caindo há anos. E assim somos nós, irmãos. Ou nós nos edificamos a cada dia, nos tornamos mais parecidos com Jesus, ou nós vamos ficando cada dia mais desfigurado e parecendo com alguém que a gente não quer parecer. Então nessa noite Deus está dizendo para você, a primeira promessa que eu trago para você é a promessa do Calvário, que fala de perdão. E lá em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 34, a parte A, Jesus fez isso. Jesus estava com os braços abertos no Calvário e viu aquela multidão ao redor dele. Uns estavam ali por curiosidades, outros estavam ali porque queriam ver um morto, outros estavam ali por influência dos escribas e dos sacerdotes, e outros estavam ali esperando que ele morresse para que o corpo dele fosse retirado, para que eles pudessem sepultá-lo. Havia muitas pessoas na multidão. Irmãos, tem muita gente na multidão perto de nós, e nós temos que ter discernimento quem é que está se aproximando. Você precisa saber quem está se aproximando de você para o bem e quem está se aproximando de você para o mal. E você só vai conseguir isso quando você buscar a orientação de Deus, discernimento espiritual. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós testifica com o Espírito do outro que ambos são filhos de Deus. Aleluia! Se a gente não tiver esse discernimento, a gente traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos relacionamentos, muita gente que não vai nos ajudar na caminhada, que pelo contrário, só vai nos atrapalhar. Sabe aquela conversa que a gente diz assim para os amigos, fulano de tal, rapaz, é atraso de vida, vaza, sai fora, isso aí só te leva para trás. Amigo, se tem alguém no seu caminho, olha, colega, eu sou de todo mundo, conhecido, eu sou de todo mundo. Agora amigo, opa, amigo é sentar na mesa, irmãos, é ter comunhão, é compartilhar o que a pastora falou, os sonhos que estão dentro do coração. Ó, tem que ser pouquíssimos. Por quê? Tem gente que vai usar o que você fala, não é para o seu bem não, é para destruir a sua vida. Então quem te ajuda, opa, cola em mim. Quem só me atrapalha, vou orar por você, vou jejuar por você, se quiser eu faço até uma campanha na sua casa, mas olha, você lá e eu aqui. Por quê? Não está te ajudando, e você tem que ter esse discernimento. Jesus, quando ele olhou da cruz, ele sabia quem era quem. Ele sabia quem era discípulo, ele sabia quem era amigo, ele sabia quem era a multidão que só estava ali por causa do pão que perece e por causa do peixe que ele multiplicou, e ele sabia quem tinha sede, quem tinha vontade, quem queria se aproximar dele. E ele da cruz, lá no capítulo 23 de Lucas, ele disse o seguinte: Pai, aí ele orou ao Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Se apropria disso. Essa foi a primeira promessa que Deus colocou no meu coração para transmitir para esta igreja. Irmãos, eu estou aqui, não é porque eu sou menos pecador do que você, é porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E toda vez que eu tropeço, eu não uso meu tropeço para se afastar dele, eu uso meu tropeço para chegar mais perto dele. Eu uso os meus erros para dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Segunda promessa, a promessa da consumação da nossa salvação. Quando eu falo de consumação, eu falo de plano completo. Quando você termina algo, você diz: acabei, consumei. Em João capítulo 19, versículo de número 30, Jesus disse isso. Após ele ter passado 6 horas pendurado ali no Calvário, do meio-dia até as 3 horas da tarde, a Bíblia diz que ele deu um brado e falou isso assim, ó. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E aí se cumpre aquilo que ele disse lá atrás: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A coisa mais comum, irmãos, era uma pessoa ficar pendurada no Calvário durante horas, alguns durante dias. E o que eles faziam? Para facilitar a morte da pessoa, eles quebravam as pernas. Porque quando quebrava as pernas, o corpo descia, a pessoa não conseguia mais respirar e morria de asfixia. E segundo a tradição judaica, tinha 2 ladrões do lado dele, um chamava Dimas e o outro Jefferson. Chegaram, quebraram as pernas de Dimas,
aquele que tinha se convertido na cruz, e Dimas morreu. Quebraram as pernas também de Jefferson, e Jefferson morreu. A Bíblia diz que quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto, para que se cumprisse uma profecia também do Antigo Testamento, que diz: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Porque eu gosto da palavra de Deus. Passa céu, passa terra, mas as palavras de Deus onde se cumprem, amém? O que Deus tem falado de você, acerca de você, se você entrar no condicional de Deus, quer crer, quer confiar, quer caminhar com Ele, elas vão se cumprir, amém? Glória a Deus. Então ele consuma ali o projeto da salvação, que vinha sendo pregado em todo o Antigo Testamento desde o Éden. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, Deus fez uma promessa. Ele disse: olha, da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Ele estava falando não da cobra, não do ser que rasteja, ele estava falando de Satanás. E ele diz: e esta lhe ferirá o calcanhar. Foi a primeira promessa de redenção. Deus não foi pego, irmãos queridos, de surpresa quando Jesus, ou melhor, quando Adão pecou. A Bíblia chama Jesus lá em Efésios de cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes do homem pecar, na sua presciência Deus já o sabia. Não é que Deus tinha estabelecido a queda do homem, mas Deus já conhecia e já traçou um projeto de salvação. Esse projeto foi pregado, ensinado e vaticinado por todos os profetas do Antigo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento, de forma literal, profética ou tipológica, anunciaram Cristo. E agora isso tudo se cumpria. Por isso que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado o grande projeto da salvação do homem. Mas pastor, vocês falam tanto de salvação. Que salvação é essa? Irmãos, Deus nos salva, primeiro e antes de mais nada, do pecado. Sabia disso? Deus nos salva do pecado. E Ele salva em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, quando você aceita Jesus, quando você aceita Cristo, Ele te salva do domínio do pecado. Porque o homem sem Deus é como bem canta, nem sei se ainda está vivo ainda, Jair Pires. Ele diz que o homem sem Deus é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. E o salmista no Salmo 1 disse isso também. Disse que o homem sem Deus é como uma moinha que o vento espalha. Eu já tive essa experiência aqui na porta da igreja. Às vezes eu chego mais cedo, está cheio de folha aqui, folha seca na porta da igreja. Eu pego lá junto, chego com a pazinha e vou colocar dentro da pá, para jogar dentro do cesto. Daqui a pouco o vento espalha tudo. Mas sabe que é uma coisa interessante? Só espalha o que é leve. As pedrinhas que estão dentro não levam, porque tem peso. O que Deus quer? Deus quer que o meu e o teu relacionamento com Ele tenha peso. Deus quer que o meu e o teu relacionamento com Ele tenha peso. Chega de ter esse relacionamento com Deus de palha, de feno, de madeira, que qualquer vento queima. Passa a ter um relacionamento com Deus sério, porque no relacionamento sério ele fica pesado. Não é qualquer coisa que te leva, não é qualquer coisa que te arrasta. A própria Bíblia fala: queridos, não vos demovais facilmente do vosso entendimento, quer por palavras, ou quer por doutrina, ou por epístola, que alguém vos traga. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de tanta novidade, mas é tanta conversa para o boi dormir, irmão, que eu vou te falar uma coisa: se você não tomar cuidado, você se engana, porque os argumentos são muito bem arquitetados, as teses são muito bem colocadas. Só que a Bíblia fala: pelo fruto conhecereis a árvore. Presta atenção na árvore que está falando, irmãos. Presta atenção no fruto dessa árvore. Porque às vezes eu comento com a minha esposa, às vezes alguém que trabalha com a gente na igreja, depois fica bravo, xinga e vai embora. E ela fala: poxa, a pessoa deve estar falando poucas e boas de nós por aí. Eu falei: não tem problema, filha. As pessoas são inteligentes, elas vão olhar o fruto deles e vão olhar o nosso. E não existe juiz melhor, irmão, do que uma coisa chamada tempo. Aleluia. O tempo revela muita coisa, irmãos. Tanto que é bom, tanto que é ruim. Então, descansa no Senhor a tua alma.
sabe que plantou coisa boa, não tem medo da colheita, irmãos. Agora, quem plantou coisa ruim tem que andar muito preocupado. Então ele promete aqui a consumação da nossa salvação. Então a salvação é, em primeiro lugar, salvação dos nossos pecados. No passado da escravidão, o homem sem Deus sabe que está errado. Você acha que uma pessoa que usa droga, uma pessoa que usa bebida, uma pessoa que se prostitui, que traz o seu cônjuge, uma pessoa que espanca seus filhos, ele não sabe que ele está errado? Ele sabe que ele está errado, mas ele é dominado pelo pecado. Uma pessoa que fuma 1, 2, 3 maços de cigarro por dia, você acha que ele não sabe? O negócio vem na carteira, mostrando lá um monte de coisa, mas por que a pessoa não consegue largar? Ela está dominada pelo pecado. O que a salvação faz? A salvação quebra esse domínio, ela quebra essa escravidão, ela te liberta, irmãos. A maior prova que o Evangelho é a palavra de Deus não é a conversa dos pastores, é a conversa de quem conheceu Jesus e foi liberto. Não é a minha fala, é o teu testemunho de vida. Então, primeiro, Deus nos salva do pecado no passado, domínio, escravidão. No presente, que estamos caminhando com Ele, influência. Por quê? Você caminha com Deus. Quanto mais você afirma o seu relacionamento com Deus, menos influência o mal do pecado tem sobre a tua vida. Por quê? Teu coração está cheio de Deus, não tem espaço para o mal. Agora o coração está cheio do mal, não tem espaço para Deus, irmãos. É simples assim. O Evangelho é muito simples, é a gente que complica. Então no passado Deus nos salva do poder, da escravidão do pecado. No presente Ele vai nos salvando da influência. Mas no futuro, quando Ele vier para nos levar, Ele vai nos salvar da presença do pecado. Por quê? A natureza caída não estará mais em nós. Esse dia minha filha me perguntou: pai, lá no céu, lá com Deus, lá no reino, será que vai ter possibilidade do homem e dos anjos pecarem e voltar para esse estado? Eu falei: não, irmãos, não, filha, porque tem uma promessa de Deus aqui, que Deus vai fazer novos céus e a terra. Agora isso vale para quem crê. Se você não crê, se a pessoa não crê, se você que está aí do outro lado da live não crê, eu estou jogando pérolas à toa. Mas se você crê, você sabe que isso é vida. E a Bíblia fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. O segredo não é só a gente estar na igreja, é a igreja estar dentro de nós. Não é só a gente estar em Cristo, é Cristo estar dentro de nós. Não é só a gente conhecer o Evangelho intelectualmente, é conhecer na prática, para que Ele vá mudando a nossa vida, reorientando, reorganizando toda aquela bagunça. A gente chega diante de Deus com a casa toda bagunçada, o Espírito de Deus vai colocando a sala em ordem, o quarto em ordem, o quartinho da despensa em ordem, o quarto de hóspede em ordem, o banheiro em ordem, e daqui a pouco está uma casa organizada e Deus habita dentro dela. Aleluia! Salvação, irmãos. Glória a Deus. Mas Deus não nos salva só do pecado. Ele nos salva de mais duas coisas: do mundo. Ah, pastor, Deus vai me tirar da terra? Não. O mundo que eu falo é esse sistema regido pelo diabo, irmãos, que é o mal maior. Tem coisa que você olha e você fala: não é possível que o ser humano está fazendo um negócio desse. Sabe o que é aquilo, irmãos? Aquilo é influência do diabo. E ainda que alguém ache que o diabo não existe, a Bíblia mostra ele sempre com pronome pessoal. Mostra ele sempre como alguém que tem inteligência, personalidade, emoção, como alguém que maquina. Então, não cai nessa não, de achar que o diabo não existe. A Bíblia diz que ele existe, e um dia ele vai ser lançado no lago de fogo. Muito da destruição que está aí, não é que ele te obriga, não é que ele obriga as pessoas, é que ele sugere, e a mente vazia se torna oficina dele, e aí ele trabalha e faz o mal. Terceiro, Deus nos salva também, irmão, não só do pecado, não só do diabo, Ele nos salva também deste mundo. São três coisas que Ele nos salva, para nós vivermos uma nova vida com Ele. Então o diabo rege, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, não é o planeta Terra, porque a Bíblia fala que da terra é o Senhor e a sua plenitude, todos os seres que nele habitam. Eu já ouvi pastor dizer: o mundo é do diabo, a terra é do diabo. Que é do diabo, irmão? O diabo não tem nada não. Ele quer se apoderar do que Deus fez.
Você é de Deus, eu sou de Deus, a igreja é de Deus, o planeta Terra é de Deus. Mas se não der ouvido a Deus, ele domina, e ele implanta o sistema dele, que é o que a Bíblia chama de mundo, e diz que esse mundo sim, jaz no maligno. Não é as pessoas e não é o planeta, são as atitudes e os comportamentos longe de Deus. Para nós concluirmos, irmãos, a terceira promessa que Deus traz para nós é a promessa da reconciliação e do ministério da reconciliação. Eu vou pedir para a pastora colocar aqui para a gente ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Aliás, se alguém depois quiser mais detalhes sobre esse assunto, nós temos um programa de rádio essa semana, terça-feira, 2 horas, só falando desse assunto. Está lá no Facebook e no YouTube. O ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ele não só nos reconcilia, como faz de nós reconciliadores. Olha que coisa bonita. Diz assim, ó: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, as pessoas, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O que Deus está dizendo aqui, queridos? A própria Bíblia fala que o pecado é inimizade contra Deus. Quanto mais eu vivo da prática do pecado, mais eu vou me afastando de Deus. Está escrito lá em Tiago 4:4 e depois Romanos 8:7. Vamos ler aqui para a gente guardar isso no nosso coração. Tiago capítulo 4, versículo 4 e Romanos capítulo 8, versículo 7. Olha o que diz o texto bíblico. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o pastor Davi que está falando? Não, é a palavra. É a palavra, irmãos. E por que Deus fala? Porque Ele não quer que a gente seja inimigo. Ele quer que a gente seja amigo. Mas o que acontece? Há uma pressão muito grande deste mundo, da sociedade que não tem os valores de Deus e que quer enfiar na gente, goela abaixo, os seus valores. Os valores estão invertidos. A própria Bíblia diz que no fim chamariam o certo errado e o errado chamariam de certo. A inversão de valores é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Só que deixa eu te falar uma coisa: modernidade é uma coisa, pecado, concupiscência e afastamento de Deus é outra. Como é que eu sei a diferença? Olhe para o resultado. Quando a modernidade ela é usada para o bem, a cura, a libertação, a transformação da sociedade, a progresso da humanidade. Todas as vezes que a modernidade é usada para o mal, segundo os planos malignos e deste mundo, a humanidade sofre, degringola, se afasta de Deus e sofre. Então, sempre que você for tomar uma atitude, pense no resultado, pense nas consequências, e aí você vai saber se essa decisão é de Deus ou não. O outro versículo, que é Romanos capítulo 8, versículo 7. Já estamos concluindo, irmãos, para a gente ser só para você entender que Deus quer conceder para a gente o ministério da reconciliação. Mas alguém diz assim: não, mas eu sou amigo de Deus. Como é que você prova? Pela atitude. Se você está fazendo o que a Bíblia ensina você a fazer, o que Deus ensina você a fazer, o que é bem para o próximo e é bem para você, você é amigo de Deus. Se o que você está fazendo está destruindo a sua vida, está destruindo a vida de alguém, ou trazendo mal para o próximo, você está se constituindo um inimigo de Deus. Mas a coisa não precisa continuar assim. Esse ciclo destrutivo pode ser rompido hoje. E uma paz que excede todo entendimento pode entrar no teu coração, pode entrar na tua vida. Diz, ó: porquanto a inclinação da carne, leia a carne ali, natureza caída, né? Não é corpo, é a natureza que está dentro de nós. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra quem? Deus. Contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Ou seja, quando você está andando segundo os parâmetros de Deus, o que acontece? A vontade de Deus, fala em Romanos, é boa, é perfeita e é agradável. Quando nós estamos andando em contrário à vontade de Deus, o que está escrito é ruim, é desagradável e incomoda, irmãos. Agora, você alinhou o coração com as coisas de Deus, você tem prazer.
prazer nas coisas de Deus. Por quê? O coração está conectado com o céu, está conectado com o Espírito. Então a terceira promessa que diz a palavra de Deus que o Senhor nos entregaria seria o ministério da reconciliação. Por quê? Romanos 5:11. O homem sem Deus, ele está em inimizade contra Deus. Ele está longe de Deus. Ele está quebrado a comunhão com Deus. Mas quando Cristo chega, o que acontece? Há uma reconciliação, como nós lemos lá em 2 Coríntios 5:18 e 19. Então não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. O que é reconciliação, irmãos? Quando duas pessoas estão brigadas, elas não se falam, elas não se entendem. Uma chega no ambiente, a outra sai. O que Deus faz? Ele traz primeiro paz com Ele, porque a paz de Deus ela atua em 3 direções. Quando você conhece a Deus, você passa a ter paz vertical. Paz com Deus, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. É a primeira coisa que acontece, ou seja, aquela reconciliação já não necessita mais, porque agora você tem comunhão. Segundo, você passa a ter paz consigo mesmo. Porque quando o homem erra, ele pode errar escondido de todo mundo, mas existe um tribunal chamado consciência que martire. Ele te martiriza, ele bate em você. Aonde quer que você esteja, debaixo da cama, escondido, com a luz apagada, a consciência está dizendo: você errou, você errou, você errou. Quando você conhece a Deus e Deus está em você e você nele, você tem paz. Porque você sabe que até quando você tropeça, você confessa a Ele os seus pecados, Ele te perdoa e a comunhão continua restabelecida. Aleluia! E os pecados grosseiros do velho homem você não pratica mais, porque você agora é uma nova criatura. Então, primeiro, paz vertical. Segundo, paz central. E terceiro, irmãos, paz horizontal. A Bíblia diz que quando o homem caminha com Deus, Deus faz até com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Está nas Escrituras. Por quê? Você deixa de ser ofensor. Ainda que você é ofendido, você perdoa. E por que você perdoa? Porque você sabe que não perdoar é como beber veneno e querer que o outro morra. E você não quer morrer, você quer viver. Eu quero viver, nós queremos viver. Então por isso nós vamos liberar perdão. E por que nós vamos perdoar? Porque se a gente não perdoar, a gente não pode orar nem o Pai Nosso. Aleluia! Porque a Bíblia fala que o Senhor nos concedeu o ministério da reconciliação. Alguém pode ser seu inimigo, mas você não pode ser inimigo de ninguém. A Bíblia fala: quando estiverem si, tende paz com todos. Ou seja, se depender de você, tenha paz. Agora, se a pessoa não quer paz, amém. Agora não é mais eu que estou com raiva dela, é ela que está com raiva de mim. Não é eu que vou morrer no coração, é ela. Fica de pé em nome de Jesus. Amém. Aleluia, olha aplaudir o nome do Senhor. Deus não quer apenas nós reconciliados com Ele. Deus quer que a gente reconcilie com as outras pessoas e reconcilie outras pessoas com Deus. Aleluia. Mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono. O ministério de reconciliação não foi dado para a liderança, foi dado para a igreja. Aleluia. Amém? Fechando a nossa fala. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, nós cremos no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, há uma mudança no nosso coração. E nessa mudança, nós temos aqui um potencial de viver em comunhão com Deus. E não só viver em comunhão, ajudar outros a viver essa comunhão também. Porque Deus nunca quer que a gente seja egoísta. Deus quer que a gente reparta tudo aquilo que Ele está nos entregando. E Deus tem depositado um tesouro no seu coração, que é aquilo que Ele já te ensinou. E a Bíblia diz que o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas. Aleluia. Seu tesouro está cheio aí, ou está pela metade, ou está um quarto, mas já tem alguma coisa de Deus aí. E Deus quer que você compartilhe isso com outras pessoas. Não te cales. Deus quer que você ajude outros. Aleluia. Vamos orar? Depois da oração, pastor Marcelo, gostaria que você hoje fizesse a parte da ceia. Amém? Nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir para o evangelista Moílo me fazer a leitura da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Depois o pastor Marcelo vai celebrar a Santa Ceia. Ele está tão elegante ali que eu não vou deixar passar batido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Obrigado, meu Deus, pelas promessas provenientes do Calvário. O teu perdão, Senhor querido, aonde o Senhor, por bondade, por misericórdia, cancela as nossas culpas e nos dá uma nova oportunidade de vida, Pai. Quero te agradecer também pela promessa da consumação da salvação que Jesus trouxe com a sua morte ali na cruz do Calvário para a nossa redenção e para a nossa salvação, ó Pai. E eu quero te agradecer também, Senhor, pela promessa da reconciliação, aonde nós somos reconciliados com o Senhor e nos tornamos reconciliadores, porque o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Traga esta nova vida para nós, Pai, que possamos viver, Senhor querido, numa atmosfera espiritual um pouco mais próximos de Ti, alimentados pelo Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra, perdoados pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, Senhor. Se fizemos algo que envergonhou o Teu nome, se fizemos ou falamos, Senhor, alguma coisa que te entristeceu, nós queremos te pedir perdão agora, Pai, para vivermos em novidade de vida e podermos participar da mesa do Senhor, ó Pai, com total liberdade, crendo no Teu perdão, crendo na Tua graça, crendo na Tua abundante misericórdia, Pai. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te agradecemos e é isso que nós profetizamos sobre esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pode sentar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus! Aleluia! O evangelista Moinho vai fazer a leitura da ceia. E logo após, o pastor Marcelo estará fazendo o ato da celebração. Amém? Glória a Deus. Da verdade. Vai, igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, e o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja.
Glória a Deus. Está aqui, irmãos, em minhas mãos, esse alimento perecível, feito por amor do homem. Mas a partir do momento, irmãos, que é apresentado na igreja e orado, ele passa a ser consagrado e tornar-se para mim e para você o corpo de Jesus. Amém? Olha para o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, amor e misericórdia, e apresentamos, ó Deus, aleluia, aleluia, irmãos, onde para nós, ó Pai, torna-se ao teu corpo, ó Deus, foi permitido, ó Pai, naquele Calvário, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos nesta noite, ó Pai, vida com abundância, em nome de Jesus, amém. Convido aqueles obreiros para que possa passar e enquanto vocês pegam o pão, nós vamos estar louvando a Deus no nosso ministério de louvor e logo após nós estaremos dando continuidade ao ato da Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus, irmãos, pois, como já foi ministrado e enfatizado, esse momento só é propício por conta da graça de Deus. O pão que nós temos em nossas mãos, ele é símbolo do corpo de Jesus que foi moído, foi esmiuçado pelos nossos pecados. Se nós estamos aqui é porque Ele carregou sobre si todas as nossas culpas, tudo aquilo que poderia nos condenar, tudo aquilo que poderia de alguma maneira proibir a nossa participação neste momento, Ele carregou sobre si, para que hoje nós pudéssemos nos reunir aqui juntos e como uma família, sem peso na consciência, sem culpa no coração, nós pudéssemos participar deste momento, lembrando que em breve Ele voltará para buscar todos aqueles que neste É verdade, oh glória! Louvado seja Deus! temos a nossa comunhão com Ele, Espírito de mas nós vida. também profeticamente anunciamos o seu retorno.
Depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você que tem o seu pão, pode neste momento participar. Só vitória! Oh glória! Deus, Louvado seja Deus! como somos gratos a Oh Ti. Espírito de vida! Aleluia, Senhor. Como é bom sentir a Tua Louvado presença seja o neste teu nome, lugar. Senhor. Como É glória, é glória, é glória, é glória a Deus para Obrigado, sempre! Como é bom, Senhor, Oh, saber o quanto obrigado, seja Senhor. Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças te dou, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Precioso. Louvado seja o teu Glória a nome. Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aproveitando que estamos todos de pé, vamos consagrar a Deus. Cálice. Pedindo, Deus, nós neste momento te louvamos. E em minhas mãos, ó Deus, está este suco Sim, Pai. que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário Sim, para Senhor da dar uma glória. purificação dos nossos Sim, meu pecados. Rei. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos sobre a vida da minha igreja. Todos aqueles que neste momento estarão participados, Cuidado por nós, Pai. Ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. que o teu Espírito possa trazer Contigo, para Pai. uma igreja onde nós desfrutar desta comunhão maravilhosa. Ajuda-nos em nossa caminhada, nos fortaleça para que nós possamos, ó Pai, nos unir. Quando o Senhor não contar, desfrutar e celebrarmos a tua vitória no Calvário, no nome de Cristo. Amém. Aleluia.
na cruz do Calvário. Nós sabemos que o sangue, ele é símbolo da vida. Não há vida sem sangue. Não há possibilidade alguma de nós podermos desfrutar de uma vida com Deus se não tivermos o sangue de Jesus em nossas vidas. Então a entrega de Jesus na cruz do Calvário não foi apenas para nos dar perdão, mas para que nós também tivéssemos a vida de Deus em nós. Para que nós pudéssemos ter em nós a vida de Deus. O sangue de Jesus, ele te lava, ele te purifica, ele limpa todo e qualquer pecado. Por isso que nós nesta noite temos toda liberdade de nos aproximarmos com confiança dele. Podemos confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades. E ele é poderoso, fiel e justo para nos perdoar os pecados, Glória a Deus. nos lavando com o seu sangue e ainda nos dando vida. Glória a Deus. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós a celebramos, nós estamos dizendo que temos a vida de Deus em nós. Glória a Deus. Por isso que a igreja é um testemunho vivo do sacrifício de Jesus no mundo. Quem olha para a igreja logo vê a imagem do seu Criador. Porque nós carregamos a sua marca. Glória a Deus. O sangue de Jesus está na minha e na sua vida. Eu creio, Pai. O sangue de Jesus, ele precisa correr nas veias desta igreja. E neste momento nós iremos participar como um sinal de que nós temos comunhão e vida em Deus. Glória a Deus. Você que está com o seu cálice, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Glória a Deus. É em memória dele que nós iremos participar. E nós estamos anunciando o seu retorno em breve. Para juntos participarmos de uma ceia ainda melhor. Aleluia. Uma ceia muito mais gloriosa. Uma ceia onde a presença dele irá preencher todos os Aleluia. Glória a Deus. Então você que tem o seu cálice, vamos todos juntos participar neste momento, em memória dele. Todos podem participar. Glória a Deus. Só vitória! Oh, glória! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos juntos. Glória a Deus. Bendito Pai. Sim, Como Deus. participarmos da Sim, Deus. Aleluia. Pois até Obrigado, Deus. ajudado, Senhor Deus. Senhor, Pela tua misericórdia, por oportunidade, Pai. Glória a Deus!
Seu